Bem-vindo ao Papo Aberto, o podcast que desvenda os mistérios e inovações do mercado financeiro. Aqui, mergulharemos fundo nas águas da tecnologia, como blockchain, inteligência artificial e muito mais. Prepare-se para uma experiência única de conhecimento e insight. Meu nome é Victor Cabral e eu vou auxiliar vocês nesse mergulho. Boa tarde, boa noite, muito obrigado por todo mundo entrar nesse podcast hoje. Eu tenho uma convidada que eu conheci há muito pouco tempo, mas que eu sei que tem um absurdo de conhecimento para demonstrar aqui hoje. É um tema super em pauta que eu acho que vai trazer muitas novidades esse ano. Bom, acho que todo mundo sabe que o Bacen, ele abriu uma consultoria, uma consulta pública sobre o tema de criptoativos para fazer uma regulamentação infralegal. Um dos temas principais ali é a segregação patrimonial. E eu chamei a Camila Vilar, que é especialista em direito privado e criptoativos. Acho que ela vai contribuir muito. Bom, vou deixar a apresentação para você, porque eu acho que é um pouquinho grandinho o seu currículo. Super obrigada, Victor. É um prazer estar aqui com você. Bom, só para me apresentar, eu sou a Camila Vilar Duran, eu sou professora associada de Direito da Sky School of Management na França. Por mais de 10 anos eu dei aula na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Fui me especializando, enfim, na regulação do mercado financeiro e da moeda, e mais recentemente também trabalhando com a questão da regulação dos criptoativos, da tokenização de diferentes ativos financeiros. Enfim, essa é a minha pauta de pesquisa e de consultoria. Eu também trabalhei para um banco como advogada em mercado de câmbio. Então, eu estou sempre ali nessa área de moeda e criptomoeda. Que vai ajudar muito a gente a descobrir quais são as principais diretrizes ali para esse ano com relação à regulamentação infralegal, né? A primeira pergunta que eu tenho, e que eu acho que é uma pergunta meio clássica, assim, é entender qual é a real relevância dessa consulta pública no cenário brasileiro e com relação principalmente à tokenização, ativos digitais, com relação à regulação infralegal. Qual é a relevância da consulta pública e como que as pessoas conseguem participar dessa consulta pública? Você tem um nível muito alto de participação? Como que está funcionando? Legal, Victor. Acho que é uma ótima pergunta. Vamos começar pelo princípio, né? O mercado de criptoativos no Brasil é um mercado que já tem uma certa maturidade, mas tem uma proposta, enfim, de regulação mais recente, né? O que nós tivemos foi a Lei 14.478 de 2023, né? Que criou o que a gente chama de marco jurídico do mercado de criptoativos e que atribuiu a um órgão do Poder Executivo a regulamentação desse mercado, né? Depois, ali de alguns meses, nós tivemos um decreto que atribuiu essa regulamentação ao Banco Central do Brasil, então hoje essa autoridade competente está bem definida, e na tentativa de fazer essa regulamentação infralegal, o Banco Central aí tem uma agenda de consultas públicas para tratar de diferentes temas da regulação do mercado de criptoativos. Então, dentro ali desse guarda-chuva da competência dada pelo marco jurídico de criptoativos e pelo decreto que atribuiu a ele essa competência, né? E eu acho que o nosso Banco Central andou muito bem em trazendo essa primeira consulta pública número 97, né? Então, essa primeira, com diferentes tópicos, diferentes questões relacionadas à regulamentação, eu acho que ali ele já traz um dos temas mais importantes para o funcionamento e para a estabilidade desse mercado, para a construção da confiança e da certeza jurídica desse mercado, que é o da segregação patrimonial, né? Que é um tópico que apareceu nas discussões legislativas, né? Antes, enfim, da promulgação do marco jurídico, que foi retirado de projetos de lei, e que volta aí, mais uma vez, com acho que a expertise do Banco Central, mostrando que é um tópico relevante da regulamentação. Maravilha. Com relação ao calendário dessa
dessa regulamentação do Banco Central, como que vai acontecer? Eu sei que teve essa primeira fase, né? E vai ter uma segunda, e essa segunda fase a gente já vai ter uma legislação, uma regulamentação, já um draft ali, pelo menos um rascunho, para abrir uma segunda consulta pública, é isso? Sim, na verdade, essa primeira consulta pública, como vocês podem ver no site do Banco Central, o texto dela, na verdade, são questões, né? São indagações, são considerações, pedidos de informação dos agentes de mercado, de pessoas da academia interessadas no tema, de organizações da sociedade civil em relação à regulamentação de criptoativos, né? Então, a gente tem aí a construção de um início de diálogo para a regulamentação, que eu acho que o Banco Central andou muito bem e também está em linha com diferentes organizações internacionais que trazem, né, primeiro essa relação de tópicos para depois propor propriamente um texto normativo, né, a partir do feedback recebido nessa primeira consulta. Então, a gente pode esperar aí para 2024 uma série de consultas e uma possível edição dos primeiros normativos em relação à regulamentação do mercado de criptoativos. Mas, de fato, a estrutura dessa primeira é muito mais de indagações e tópicos a serem discutidos e informações que o Banco Central gostaria de receber, do que propriamente comentários diretamente a um texto de natureza normativa. Isso vai vir numa sequência. Legal. E uma pergunta um pouco pessoal agora, talvez. O que você achou dessas perguntas sobre segregação patrimonial, principalmente? Você achou que foi superficial, que poderia ter algumas outras perguntas ali que solucionaria outros problemas, que eles acabaram esquecendo alguma coisa, ou que está bem completo? Eu acho que esse formato é bem interessante, Victor. Eu acho que a forma como foi colocado, eu acho que está ótimo, perguntas mais abertas, com, enfim, algumas um pouco mais específicas para tirar dúvidas. Eu acho que a forma como esse início de bate-bola foi colocado está ótimo. E o que se espera, na verdade, agora são respostas mais precisas, com alternativas de desenhos possíveis da segregação patrimonial, inclusive com análises de como tem sido feito em outros países do mundo. Porque eu acho que um ponto importante aqui de se ressaltar, de fato, a ideia da segregação patrimonial ela não é nova no ordenamento jurídico brasileiro, existem já em outros sistemas, inclusive no sistema financeiro, mas ela pode e vai ter que adotar um formato distinto quando se trata da segregação patrimonial envolvendo esse tipo específico de ativo, né, os ativos virtuais. E eu acho que aqui uma análise do que tem sido feito em outros lugares, em outros países, pode nos ajudar, até porque o sistema brasileiro compartilha institutos jurídicos do que a gente chama de países da civil law, né, como a Europa continental, pode ser um exemplo, mas a gente também pode se inspirar em outros institutos que têm esse mesmo objetivo, né, de garantir a certeza dos recursos dos clientes investidores, né, de criptoativos em países que a gente chama de common law, como os Estados Unidos e a Inglaterra. A gente pode olhar para esses países e pensar como traduzir esses institutos para o nosso sistema jurídico nacional, né? Então, acho que aqui esse pontapé de diálogo foi bem interessante, porque ele foi muito provocativo, né, e abriu portas possíveis, né, para se pensar diferentes institutos que sejam passíveis de adaptação ao sistema do direito nacional brasileiro. Com certeza. E agora, entrando já mais no tema sobre segregação patrimonial e algumas questões mais técnicas, né? Qual seria, se você conseguisse fazer uma comparação entre o sistema tradicional e não só de cripto, mas também de fintechs, quais são as principais vantagens de segregação patrimonial para o investidor, os benefícios, no caso, mas também quais são os principais entraves para as pessoas ou para os empreendedores em fintechs e do mercado de cripto? Ótimo, Victor. Acho que essa é por onde a gente tem que começar, né? Essa palavra tão complexa, né? Segregação patrimonial. O que significa na prática, né? Quais são os efeitos que a gente está querendo produzir para esse mercado, né? A ideia de ter a segregação é separar
os ativos de propriedade, de titularidade dos clientes investidores daqueles ativos que são de titularidade de propriedade do prestador de serviço de ativos virtuais, né, do custodiante que presta o serviço de guarda desses criptoativos para os clientes, né? Então, o que aqui a gente está tentando construir são regras que permitem ao cliente ter certeza de que aqueles ativos que estão em guarda do custodiante são de fato de sua propriedade. Ele precisa ter a certeza desse direito de propriedade, de que ele não transferiu a titularidade, a propriedade para esse prestador de serviço, né? Então, acho que primeiro é uma questão de certeza jurídica do direito de propriedade, né? A quem pertence esses ativos, né? Então, o Instituto da Segregação pode gerar esse efeito, né? Isso em tempos de normalidade. Em tempos de anormalidade de crise, qual é o efeito que a gente está querendo produzir, que é bastante importante? Caso o prestador de serviço de ativos virtuais venha a sofrer um processo de recuperação judicial ou de insolvência, né? E aqui a gente tem exemplos internacionais que são bastante sensíveis, né? O caso da FTX, mais recentemente Bahamas, mas a gente tem um processo de insolvência nos Estados Unidos, e também, né, no Japão, o Mt. Gox, em 2014, que foi bastante emblemático, enfim. Então, em tempos de crise, de anormalidade, de insolvência, como garantir que os clientes possam retomar esses ativos de sua titularidade e que eles não sejam usados no processo de insolvência para responder ao direito dos credores do prestador de serviços de ativos virtuais, né? Então, aqui é como proteger, até em tempos de crise, a propriedade desses ativos dos investidores e que eles não sejam usados para responder ao crédito devido pelo próprio prestador de serviço, né? Então, essa separação é muito importante porque ela tem efeitos tanto em tempos de normalidade, né, no curso da compra e venda desses ativos pelos investidores, mas também em tempos de anormalidade, como recuperar esses ativos caso o prestador quebre, né? Então, em tempos de crise, e que os investidores consigam retomar esses recursos. E você comentou o caso do Japão, e é um caso super interessante para a gente entender exatamente quais são as possibilidades de um sistema de segregação patrimonial, né? Por que os investidores da FTX conseguiram receber o seu dinheiro muito antes do que qualquer outra jurisdição? E além disso, por que eles conseguiram receber? Porque tem muita jurisdição que eles nunca vão ver de volta esse dinheiro, né? Exatamente, Vitor. Acho que o exemplo da FTX Japão é muito interessante dentro desse processo por duas razões, né? Acho que, primeiro, o processo que está sendo conduzido hoje nos Estados Unidos reconheceu que a legislação japonesa tinha um princípio de segregação patrimonial e que ele deveria ser efetivado pela corte americana. Então, veja que interessante. Uma regra de direito estrangeiro criada pelo Japão foi reconhecido num processo que está sendo conduzido nos Estados Unidos. Então, acho que esse é um efeito bastante importante e que a gente precisa produzir também no nosso direito pátrio, até porque é muito comum e prática no mercado de criptoativos que os subcustodiantes estejam no exterior. Então, a gente precisa garantir essa cadeia de custódia para que ela seja efetiva para o investidor brasileiro, né? Então, a gente precisa criar regras nacionais que vão ser reconhecidas internacionalmente por países estrangeiros. Então, acho que esse é um ponto, FTX Japão, que poucas pessoas mencionam, mas eu acho que é fundamental, né? O reconhecimento de uma regra estrangeira num processo americano. Esse é um ponto. O segundo ponto é o que o Japão fez que foi tão importante e que foi reconhecido internacionalmente, né? No Japão, até pelo histórico de crise, né, anterior, do caso que eu mencionei de 2014, foi muito importante para eles construírem uma regra de direito nacional que foi feita do ponto de vista regulatório. Então teve uma alteração do Payment Service Act no Japão para incluir regras específicas em relação à segregação patrimonial de prestadores de serviço de ativos virtuais para investidores japoneses, né, localizados no Japão, né? E um ponto importante é que existe essa obrigação não só de segregação patrimonial, mas também regras operacionais de como ela deve ser feita, né? Então, para além desse direito do investidor no Japão,
existem regras muito específicas dizendo que 95% desses criptoativos devem ser mantidos em cold wallets no Japão, então offline, né? Então aqui também para proteger de possíveis ataques cibernéticos, enfim, de possíveis fraudes que possa vir a sofrer o próprio custodiante, né? Então, essa obrigação de 95% estar em cold wallets. E os 5% que pode, dos ativos de titularidade, de propriedade dos clientes, né, que podem ser mantidos online, em hot wallets, nesse caso, o custodiante também tem a obrigação de fazer a segregação patrimonial e que deve estar claro o que são os ativos dos clientes, do que são os criptoativos do prestador de serviço, né? Então, tanto na Cold como na Hot Wallet, isso deve constar operacionalmente, né, dos livros do custodiante. Maravilha. É um caso que realmente é muito interessante, né? Porque acho que é Mt. Gox, né? Foi um hack muito grande em 2014, inclusive eu tô lendo o livro agora. Mas vamos lá, voltando. Quais são. Então, o caso do Japão é muito interessante, é muito legal exatamente para entender como a segregação patrimonial ela é efetiva e como que ela realmente funciona, né? E dentro da cultura do Brasil, dentro do aspecto brasileiro assim da coisa, quais são os mecanismos eficientes para realmente existir uma efetiva segregação patrimonial? Seria simplesmente pegar um exemplo muito bom, que é o do Japão, e tentar passar para o Brasil, ou precisa de muita alteração para realmente agregar valor? Esse eu acho que é o X da questão, Victor. Como traduzir essas normas para o sistema jurídico nacional. Então, aqui eu estou olhando do ponto de vista do direito, né? Aquelas normas criadas pelo Poder Legislativo e também de normas de natureza regulatória, né? A competência atribuída ao Banco Central para regular esse setor em específico, né? Então, são dois aspectos distintos. E aqui uma primeira questão que eu mencionaria, a questão formal, né? Um debate que tem ocorrido, inclusive dentro da Procuradoria do Banco Central, mas também na mídia, enfim, o Banco Central pode criar uma regra jurídica estabelecendo, né, de natureza regulatória, né, estabelecendo a obrigatoriedade de segregação patrimonial por parte dos provedores de serviço de ativos virtuais. Por que essa questão do ponto de vista formal é importante, né? Porque não existe uma regra no marco jurídico da criptonomia, então a que eu mencionei para vocês, a Lei 14.478 de 2023, uma expressa autorização para que isso seja feito, né? Então há juristas dizendo que o Banco Central não poderia criar uma regra geral, já que o próprio Poder Legislativo não o fez por meio do marco jurídico, né? E aqui o meu ponto é de discordância em relação a esse posicionamento puramente formalista, pelo seguinte, né? A gente tem que separar essa discussão entre o que pode ser feito em termos de direito de propriedade, que a gente pode contar com regras de natureza legislativa, criadas então pelo Poder Legislativo, mas também regras de natureza regulatória, para as quais o Banco Central tem competência legal, então dada pela Lei 14.478, e aqui a gente tem que olhar de que forma a segregação patrimonial atinge os objetivos dados ao Banco Central, né, de estabilidade desse mercado, né? A ausência desse tipo de regra pode impactar negativamente esse mercado, a sustentabilidade desse mercado, pode gerar um risco sistêmico e é obrigação do Banco Central criar regras para que o mercado seja estável, né? Então, do ponto de vista do objetivo regulatório, sim, a segregação patrimonial estaria dentro da competência dada pela própria lei para o Banco Central agir nesse sentido, né? Então, é claro que ela tem dois efeitos, os efeitos de garantir o direito de propriedade dos investidores, mas ela tem um efeito muito importante que é de natureza regulatória, que é a estabilidade desse mercado, né? A confiança institucional que essa regra de natureza regulatória pode gerar para o mercado. Então, a minha posição pessoal é de que sim, o Banco Central poderia fazê-lo por meio de regra infralegal. Então, acho que esse é um ponto importante, a questão formal.
a questão de fundo, né? Então, como efetivar esse tipo de regra no mercado cripto, né? Já que aqui, diferentemente do mercado tradicional, a propriedade do criptoativo ela se traduz por meio por outras formas, né? Dada pela própria natureza dessa tecnologia, né? Então, um ponto importante aqui que eu discuto muito com colegas é a questão da posse desses ativos, né? Então, quando o custodiante tem a guarda desses ativos, ele tem o controle das chaves privadas, enfim, o controle das chaves para transferência, para circulação, para negociação desse criptoativo. Essa ideia de controle, ela é muito comum nos sistemas da common law, mas ela é pouco comum na ideia do nosso padrão do sistema jurídico, né? A gente tem a ideia de posse e propriedade, né, no nosso direito privado nacional, mas a ideia de controle é um pouco mais distinta da ideia da posse, né? Então, como efetivar essa segregação patrimonial no caso dos criptoativos, né? Existem diferentes propostas para que a gente chama de essa afetação seja feita. Um dos mecanismos, então, seria o trust, que no direito pátrio, né, a gente não tem exatamente esse instituto no direito pátrio, mas a gente tem, de fato, um equivalente que a gente chama de propriedade fiduciária, né, que também é comum em outros países que têm essa mesma tradição do Brasil de civil law. A complexidade no caso brasileiro é que o artigo 1361 do Código Civil, né, que fala da propriedade fiduciária, ele fala da propriedade fiduciária com escopo de garantia. E aqui a gente está acostumado já com esse tipo de garantia, né? Alienação fiduciária de veículos, a cessão fiduciária de títulos de crédito, né? Isso é bastante comum no mercado tradicional, né? Acho que a complexidade da propriedade fiduciária no direito brasileiro, né, do artigo 1361 do Código Civil, é que ela se refere à propriedade fiduciária com escopo de garantia, né? Que a gente está acostumado já, né? A gente conhece esse instituto, alienação fiduciária de veículo, a cessão fiduciária de títulos de crédito, né? Esse instituto é extremamente importante para o mercado financeiro, mas o nosso Código Civil fala em escopo de garantia. No entanto, quando a gente olha o direito comparado, por exemplo, na França, a propriedade fiduciária não é só com escopo de garantia, ela também é com escopo de gestão de ativos. E aqui a gente cai exatamente na ideia de trust do common law. A propriedade fiduciária da França é o equivalente do trust da common law, né? E nada impede no Brasil que, do ponto de vista contratual, então da relação contratual entre o custodiante de criptoativos no Brasil e o investidor, que essa relação se estabeleça e que a gente adote os princípios da propriedade fiduciária do Código Civil. Qual é o efeito direto em relação a isso, né? Do ponto de vista do direito privado, que se a gente olhar para a lei de recuperação judicial e insolvência, está ali artigos específicos dizendo que a propriedade fiduciária não entra no patrimônio da entidade recuperanda ou insolvente, né? Inclusive, o proprietário desse bem pode fazer o pedido de restituição, ele não entra no concurso com os demais credores da entidade recuperanda ou insolvente, né? Então, aqui, essa proteção já está na legislação brasileira, né? Então, a gente tem, apesar de não se chamar trust, a gente tem figuras próximas e que a gente pode replicar isso. O ideal seria que isso estivesse também dentro da reforma do direito privado brasileiro, né? Existe, inclusive, uma comissão no âmbito do Senado responsável por discutir as reformas legislativas necessárias para o Código Civil brasileiro para se adequar a uma economia digital, né? Até porque, por enquanto aqui a gente está discutindo, e é importante dizer, a segregação patrimonial de criptoativos como o Bitcoin, o Ethereum, etc. Mas se nós quisermos criar, né, uma economia de fato tokenizada, que a gente quer tokenizar depósito bancário, a gente quer tokenizar ações em bolsa, né, negociadas em bolsa, queremos tokenizar debêntures. Para isso, a gente precisa de um
um suporte de envergadura, né, do ponto de vista do direito privado nacional. Então, aqui eu estou olhando também esse tipo de reforma no âmbito do Poder Legislativo. Se a gente quer construir uma economia de fato tokenizada, né, se valer da blockchain, da DLT, para tornar a nossa economia mais eficiente, tanto do ponto de vista do mercado tradicional financeiro como mercado de capitais, a gente precisa de melhores regras mais adaptadas, né, do direito privado. A gente precisa olhar para o Código Civil. Porque aqui até eu mencionei o caso do Japão, né, que do ponto de vista da gestão de criptoativos tem regras importantes, né, do ponto de vista da regulamentação infralegal, mas também do ponto de vista legislativo. Mas tanto o Japão como a Alemanha, que são países de civil law como o Brasil, não está clara ainda a natureza jurídica desses criptoativos, né? Eles têm sido reconhecidos, né? Têm a tendência de serem reconhecidos como objetos de propriedade, mas a gente sempre pode cair numa discussão se é um objeto de propriedade que é reconhecido por esse tipo de legislação, como no Japão e na Alemanha, ou se ela envolve direitos contratuais. E, nesse caso, a posição do investidor pode ficar fragilizada. Se o judiciário entender que esses criptoativos são um equivalente, não de custódia, de um ativo infungível, nesse caso, né? Um ativo com certo grau de infungibilidade que pertence ao investidor, mas ele entenda, ao contrário, que há uma transferência efetiva de propriedade desses criptoativos para, aí a gente nem vai mais chamar de custodiante, né, para a entidade responsável pela guarda desses ativos, a posição do investidor é fragilizada, né? Pensem, por exemplo, no equivalente que a gente tem hoje do depósito bancário. Quando fazemos nosso depósito num banco, no mercado tradicional, a gente transfere não só a posse desse recurso, mas também a propriedade. É por isso que o banco pode pegar esses recursos de depósito bancário e fazer o que a gente chama de intermediação financeira, emprestar esses recursos para os seus clientes, porque a propriedade de um depósito, a propriedade de um depósito, de um bem infungível como dinheiro, é transferida para o depositário. Então, é por isso que é legal o business de banco, né? Do ponto de vista jurídico, ele é legal, ele é legítimo, porque é um depósito de bem infungível que é transferido a sua propriedade para o banco. O efeito que a gente está querendo criar aqui para criptoativos é algo muito distinto, né? A gente não quer transferir essa propriedade para a entidade responsável pela guarda desses ativos. A gente quer transferir o controle das chaves, mas manter as responsabilidades relacionadas à guarda de uma propriedade, de um objeto de propriedade que pertence a um investidor e não a essa entidade. Então, a gente quer fugir, na verdade, do regime jurídico de depósito bancário, né? O que vocês podem falar, poxa, mas isso é óbvio, né? Não é tão óbvio assim. Inclusive, recentemente, 3 anos, talvez, o Tribunal de Nanterre, na França, entendeu que a guarda de um criptoativo, de um determinado Bitcoin, né, de uma quantidade de Bitcoins, era o equivalente de um depósito de bem fungível. E aí isso transferia a propriedade para a entidade que fazia a guarda. E aqui eu tenho uma posição do investidor que é meramente de credor criptografário, né, que é uma posição muito frágil do ponto de vista de tornar segura a sua propriedade, né? Então, veja aqui que esse é um debate muito importante. Qual é a natureza jurídica desses criptoativos? Porque ali na ponta, né, se a gente não definir agora, né, tanto do ponto de vista do direito privado, né, como do ponto de vista da regulamentação, os conflitos decorrentes vão ser decididos pelo Poder Judiciário, caso por caso, né? Então, a gente precisa ter um quadro normativo muito claro do papel e dos poderes e obrigações, né, desses custodiantes. Então, acho que esse é o meu ponto aqui. A gente precisa assegurar esse direito de propriedade, não só em tempos de crise, mas também em tempos de normalidade. E, na minha opinião, essa natureza jurídica e aqui um futuro trabalho, né, que eu tô desenvolvendo, é de que a gente consiga fazer, para que a gente tenha efetivamente uma economia tokenizada eficiente, é fazer com que os tokens
sejam reconhecidos do ponto de vista jurídico, e aqui isso precisa de lei, evidentemente, com os mesmos efeitos de um título de crédito. Então, e que dê as mesmas proteções relacionadas à circulação e à negociação de títulos de crédito, né? Então, a gente teria um token que seria próximo de um regime jurídico de títulos de crédito. Evidentemente não o mesmo, até porque no regime de títulos de crédito tem a questão da cartularidade, e aqui a gente está falando de um objeto que é virtual, né? Então, existem adaptações que foram feitas, evidentemente, quando a gente desmaterializa os títulos de crédito, né, foram feitos em regimes jurídicos específicos de títulos, mas que a gente precisa fazer para os tokens, né? Então, esse é o meu trabalho atual. Trabalho muito legal também. Falar de segregação patrimonial é falar de custódia e de controle dos fundos, né? E aí eu tenho duas perguntas antes de partir para o final. A primeira delas eu queria saber se, por exemplo, o serviço de no custodianship como produto de exchange da Fireblocks, né? Primeiro, como que isso realmente funciona? E se esse tipo de produto, que não existe só da Fireblocks, existem de outras wallets também, quais são os benefícios que ele podem trazer? E se ele acaba tirando muitas dessas dúvidas que a gente tem com relação ao controle de criptoativos, a natureza jurídica de criptoativos. Para resumir, o que realmente serviços no custodianship consegue resolver com relação à segregação patrimonial? Boa, Victor. Acho que aqui a gente tem que separar o que é serviço de custódia do que não é, até para aplicar, inclusive, as regras relativas futuras, espero, sobre segregação patrimonial, né, que se refere especificamente a serviços de custódia, né? E aqui eu gosto muito, né, das definições dadas pelas guidelines do UniDroit em direito privado e ativos digitais, né? Então, são regras não vinculantes internacionalmente, mas que são guias para legisladores e reguladores para pensarem o framework, né? O quadro, a moldura jurídica desse mercado, né? Então, o serviço de custódia para o qual deve se aplicar a segregação patrimonial, a gente pode, e até aqui conectando, acho que com a sua questão anterior, né? A gente pode desenhar de uma forma próxima ao serviço de custódia tradicional, né? Então, algumas obrigações relacionadas ao custodiante, por exemplo, de valores mobiliários, que podem ser replicadas para criptoativos, né? Em termos de identificação de quem são os titulares desses recursos. Em todo e qualquer momento, esse cliente tem que ter a ciência, né, a possibilidade de verificar isso. No caso de subcustodiantes, a prática, geralmente, né, junto à central depositária, é de contas ônibus, né, em que eu tenho os ativos dos clientes, né, que são separados dos ativos, né, do agente de custódia, né, então estão ali separados, mas os ativos dos clientes estão juntos na mesma conta ônibus, né. Então, esse desenho pode ser replicado para o ponto de vista de criptoativos, inclusive obrigando os custodiantes a se assegurarem, junto aos subcustodiantes, inclusive no exterior, de que haja essa segregação, né? É claro que a deficiência desse tipo de desenho é que o cliente não consegue imediatamente identificar no subcustodiante onde estão esses recursos, né? Ele depende de uma informação dada pelo custodiante, né? O que diminui um pouco a transparência em relação à sua posição de propriedade. Enfim, essa é a prática do mercado financeiro, que pode ser traduzida, inclusive, com obrigações específicas relacionadas à custódia de chaves, né, criptográficas, né? A gente precisa ter esse tipo de regulamentação específica que não é trazida do mercado tradicional. Então, tem essa questão importante. Mas esse modelo poderia ser pensado também até por questões de custos, né? Quando a gente fala, não, tem que ser uma wallet individualizada também no subcustodiante para que o cliente consiga acessar exatamente a sua posição, enfim, esses recursos de uma forma direta, né? Inclusive nessa cadeia de subcustodiantes. Esse desenho pode encarecer enormemente o produto, né? Então, se isso for um produto a ser ofertado para certos clientes, que os custos sejam suportados, né? Mas é muito difícil para um
consumidor menor ter esse tipo de serviço a um custo acessível. Né? Isso vai implicar, então acho que aqui é muito importante dizer, quando o Banco Central olhar para essas regras regulatórias, ele também tem que analisar a viabilidade e o impacto em relação ao custo. Né? Então, como garantir segurança jurídica e, ao mesmo tempo, fazer com que o mercado consiga se desenvolver e democratizar o seu acesso para certos consumidores. Então, acho que esse é um balanço que tem que ser encontrado no desenho operacional da segregação, mais uma vez, para a custódia. O que é diferente em certos produtos que a gente chama de non-custodian wallets, né? E aqui são serviços para os quais não se aplica esse tipo de norma, porque, de fato, há identificação em relação a esses ativos detidos pelo cliente, né? Então, essa separação clara de wallets e ali eu não tenho mais essa guarda e gestão desses criptoativos, como ocorre com o custodiante, então as regras se aplicam de forma diferente, né? E essa minha menção à Unidoa é exatamente nesse sentido, né? Essa definição de que se é um serviço de não custódia, em que o cliente faz a própria gestão com recurso tecnológico específico, não se aplicam essas regras em relação à segregação patrimonial. Ela está ali para dar certeza jurídica do direito de propriedade desse cliente que depende dessa gestão feita pelo custodiante. Então, acho que essa regra do UNIDROIT é muito interessante, que a gente pode replicar, inclusive, com uma norma de natureza regulatória, para determinar quem são os agentes que precisam seguir tais e tais regras. Né? Então, acho que aqui eu classificaria esse serviço como não serviço de custódia, né? Então, para o qual a gente não aplicaria a regra de segregação patrimonial. Acho que talvez um ponto, Victor, se você me permite também, algo que eu vi também na mídia, né? A ideia de criar um seguro equivalente ao FGC para os depósitos bancários, né? Criar um equivalente, um seguro para os ativos cripto, né? Um fundo garantidor de ativos virtuais ali. Exatamente. Bom, essa ideia é interessante, porém, qual é a viabilidade em termos de custos desse tipo de fundo, né? Então, acho que aqui a gente tem que tomar um certo cuidado até para não inviabilizar o funcionamento desse mercado, que apesar de estar atingindo um certo grau de maturidade, é ainda bastante novo, né? A gente tem que pensar nas potencialidades, mais uma vez, desse mercado para tokenização de ativos regulados, né? Também. Então, acho que aqui a gente tem que tomar um certo cuidado e esperar também o feedback de atores de mercado para ver a viabilidade financeira desse tipo de fundo, né? É passível ou não de a gente constituir esse tipo de fundo de garantia, né? De seguro para um mercado que é ainda altamente volátil, que ainda está se a gente poderia dizer, no caminho da sua maturidade, pode ser simplesmente não viável, né? Exato. Bom, última pergunta, acho que a gente percorreu por toda a pauta hoje. Obrigado, inclusive, para todos que ficaram e escutaram a gente até aqui. Por favor, se subscreva no canal e também deixe seu like. Tem que virar blogueirinho agora, né? A ideia aqui que eu queria perguntar a última pergunta, e eu acho que é uma pergunta muito importante, tudo que a gente conversou hoje sobre segregação patrimonial, os mecanismos para realmente efetivar a separação de propriedade, também de controle, para delimitar o controle de ativos virtuais pelas VASPs, né? Isso vai evitar o uso dos fundos do cliente em operações de colateralização, como, por exemplo, o que aconteceu com a FTX também, né? Que eles usavam os fundos não só para eles pagarem as contas deles, mas também colaterizavam em outras operações, pagavam outras empresas que não tinham nada a ver com o que estava acontecendo ali no meio da FTX, ou até para sustentar o seu próprio hedge fund, né? Em resumo, será que isso vai evitar a colateralização de operações?
Excelente, Victor. Eu acho que aqui esse é um efeito importante da segregação patrimonial, né? Quando a gente fala de segregação patrimonial e assegurar o direito de propriedade em tempos de normalidade dos investidores, é exatamente impedir que o custodiante utilize esses recursos como garantia em suas próprias operações, ou mesmo em staking, né? E aqui é importante dizer, né? Quando o custodiante, quando a entidade, vamos lá, VASP, né, propõe o serviço de staking para remunerar o investidor, tem que estar claro no contrato em que deixa de ser esse contrato propriamente de custódia, né? Porque vai haver uma transferência desses ativos para a VASP, para que ela possa fazer essas operações de staking, né? Então, aqui a gente tem que sempre pensar a segregação patrimonial é importante para as atividades de custódia. Isso tem que estar refletido nos termos de serviço, no contrato entre o investidor e o custodiante. E tem que estar claro que o custodiante não pode, de forma alguma, se valer desses ativos para o interesse próprio, né, para suas próprias atividades, como direito de garantia para suas próprias operações, enfim, utilizar esses recursos para pagar suas próprias dívidas. Essa é a principal garantia do direito de propriedade do investidor, que é assegurada pela obrigação jurídica de segregação patrimonial. Isso é um efeito importante. O que tem que ficar claro do ponto de vista contratual, e aí as entidades, as VASPs, precisam refletir isso em seus contratos, em seus termos de uso, é de que, eventualmente, o cliente pode expressamente, e aqui sempre por escrito, acho que é bastante importante, né? Expressamente permitir que a VASP, por exemplo, utilize seus recursos para staking e ser remunerado por isso. Nesse caso, a gente não está mais na moldura jurídica da custódia. Houve uma transferência de direito de propriedade do investidor para a VASP para que ela, por exemplo, faça operações de staking ou que ela dê garantias de outras operações. Enfim, o requisito da anuência expressa do investidor é importante até para a segurança jurídica da própria VASP, né? Então, para se assegurar a própria VASP de que ela tem autorização do cliente para, por exemplo, operações de staking, ela precisa ter um acordo, uma anuência expressa por escrito, e que o cliente esteja ciente dos riscos que isso implica, né? Então, aqui é tanto para assegurar a posição da VASP, quando ela age, claro, de boa fé nas suas atividades, seja ela de custódia ou de staking, e a anuência e a clareza desses riscos para o investidor consumidor. Então, acho que esse é um ponto bastante importante nesse mercado. Claro que se você me disser, bom, mas considerando, né, o que aconteceu na FTX, eu acho que a FTX ela vai muito além dos problemas relacionados ao direito privado, direito civil, né? O que a gente viu ali é o cometimento de fraudes, né, de verdadeiros crimes, né? Então, aqui, o que a gente vai também mobilizar, além da responsabilidade civil da VASP, também a sua responsabilidade criminal, né, no caso de cometimento de fraude. E é por isso que eu sempre escuto as pessoas falarem, né, mas, bom, a gente pode criar essa obrigação jurídica de segregação patrimonial, mas o que está no direito não está nos fatos, né? No final das contas, a forma como funciona essa tecnologia, como o controle da chave está na mão da VASP, ela de fato pode usar esses recursos se ela quiser. Sim, efetivamente sim, porém, a gente não pode confundir a regra jurídica com o seu mau uso pelos atores, né? E nesse caso, a gente pode sim ativar outras regras. Né? Exatamente, o ser com o dever ser. Nesse caso, a gente vai, inclusive, engajar a responsabilidade criminal dessas entidades, né? Que agiram de má fé e que podem ser responsabilizadas do ponto de vista civil e criminal, no caso de um cometimento de uma fraude, por exemplo. Então, as regras do direito estão ali para proteger o direito de propriedade desses investidores, né? Então, é muito importante. Um outro comentário que eu sempre escuto também, né, de pessoas que vêm da tecnologia, que não tem esse background de direito, né? Se não é sua chave, não é seu criptoativo, né? Not your keys, not your tokens. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito, essa frase está errada.
essa fase é incorreta. O direito pré-existe à tecnologia. O que é de propriedade do investidor é de propriedade do investidor, independentemente se o controle dessas chaves está com uma entidade responsável pela guarda desses ativos. O meu ponto aqui tanto é verdade que isso é incorreto do ponto de vista jurídico, é que a gente pode acionar o judiciário e regras do direito para tentar reaver esses ativos. Claro que existe essa regra de direito, existe a economia de fato, né? Se esses ativos desapareceram, foram furtados, muito dificilmente você vai conseguir recuperá-los em sua integralidade. Porém, o seu direito existe. Inclusive, você pode acionar as entidades judiciárias, policiais correspondentes para que isso seja feito, né? Então, acho que aqui o direito dá o suporte necessário para o investidor, e isso as regras do dever ser. Se efetivamente a gente vai conseguir recuperar esses criptoativos, isso também é um problema de outros tipos de ativos, não só criptos, né? De como, de fato, recuperar, por exemplo, um veículo furtado. Ele continua sendo de sua propriedade. Se você vai conseguir encontrá-lo, essa é uma dificuldade própria do mundo real, né? E claro que com a tecnologia DLT pode se tornar bastante difícil reencontrar esses ativos. Porém, o direito existe e ele pré-existe à tecnologia. Então, essa frase popular, esse adágio popular, not your keys, not your tokens, do ponto de vista jurídico, não é verdade. Sim, exatamente. Embora seja um slogan legal. Tenho diversas camisetas falando exatamente isso, embora seja formado em direito. Bom, a gente terminou por hoje. Muito obrigado, Camila, pela disponibilidade. Foi um papo super interessante. Eu acredito que tem muito a agregar. Acho que o pessoal que escutar isso aqui é praticamente uma aula sobre segregação patrimonial, direito privado e etc. A gente pode deixar vários links na descrição do vídeo também, se for o caso, para a gente... para a pessoa que se interessar, se aprofundar ainda mais no assunto. Então, se você quiser deixar também um agradecimento, fique à vontade. Obrigada, nossa, agradeço muito poder participar desse papo aberto, é muito legal estar aqui com você, Victor, eu admiro muito o seu trabalho e, enfim, fico à disposição para dialogar com quem tiver interesse. Eu acho que esse tema de regulação de criptoativos é muito importante. Acredito que essa consulta pública do Banco Central seja um marco importante para a regulação desse mercado, e eu espero que não só agentes de mercado, mas também a academia e sociedades não governamentais, né, sociedades de interesse social participem. Acho que esse edital de consulta pública do Banco Central é um marco muito importante para a regulação do mercado de criptoativos no Brasil. Temos o potencial de estar em linha com estándares internacionais de melhores práticas, e esse é um canal importante para receber comentários e feedback, não só de agentes de mercado, mas também espero de agentes da academia, para um pouco elevar o conteúdo desse debate para além do interesse propriamente de mercado, mas o interesse público de gestão do investimento de consumidores e investidores, e também de sociedades não governamentais, né? Eu espero que elas também participem de interesse do consumidor desse tipo de chamada. Exatamente. Bom, muito obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada, até mais, Victor. Prazer. Bom, muito obrigado a todos que escutaram o podcast, o primeiro episódio do Papo Aberto. Quero deixar aqui bem claro que as informações apresentadas nesse podcast não devem ser interpretadas como conselhos financeiros, de investimento ou jurídicos. O Papo Aberto é um espaço dedicado a explorar e discutir as últimas tendências do setor financeiro e tecnológico. Recomendamos que consulte profissionais qualificados para orientação específica em suas decisões financeiras e jurídicas. Nosso objetivo é fornecer insights valiosos e promover discussões. Caso queira aconselhamento personalizado, entre em contato com a gente.